Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Muito prazer para você que não me conhece, eu sou João Pedro Fará, falo sobre os 4 clubes grandes do Rio aqui no canal. E no vídeo de hoje você vai ver o que o Thiago Nunes não pode cometer para o Botafogo então tentar voltar à briga pelo título brasileiro. Então depois da vinhetinha você confere tudo. Antes de mais nada, aqueles recados iniciais, se você ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever. É muito importante você também ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal do JP Fará. Deixar o dedo no like e compartilhar nos grupos de Telegram, de Facebook, de WhatsApp. Manda para aquele seu amigo se você gostou do conteúdo aqui, de muita opinião. E claro, comente aqui embaixo para você se o Thiago Nunes foi ou não foi uma boa escolha, qual seria o técnico que você teria acertado para o Botafogo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Após 5 partidas sem vencer, o Botafogo parece que finalmente acertou com o novo treinador, que é o técnico Thiago Nunes. Técnico jovem que teve uma boa passagem pelo Atlético Paranaense, se destacou muito por lá, ganhando títulos, mas estava no Sport Cristal do Peru, onde inclusive enfrentou o Fluminense na fase de grupos na Libertadores da América, tendo empatado o jogo no Rio de Janeiro e perdido o jogo no Peru por 3-1. É um técnico jovem que teve poucas oportunidades no Brasil, teve também no Corinthians, não foi tão bem, e que vai ser o cara a tentar literalmente salvar o ano do Botafogo, que parecia difícil no início da temporada com Castro, virou um verdadeiro paraíso e desde a chegada de Bruno Lage, e aí então dando continuidade com o Lúcio Flávio, a situação do Botafogo ficou catastrófica. Inclusive no momento que eu gravo esse vídeo, o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. É claro que o Botafogo tem 2 jogos a menos, também gravo antes da partida diante do Red Bull Bragantino e também, é claro, antes da parada para a data FIFA, onde depois o Botafogo vai enfrentar o Fortaleza. Mas o ponto desse vídeo é que o Thiago Nunes foi o técnico escolhido e tem boas ideias de jogo. Só que o grande ponto central é que ele não pode cometer um erro que outros treinadores como Lage e também como Lúcio Flávio, que o segundo é muito menos experiente para poder fazer isso, cometeram. Para início de conversa, o Botafogo tem um modelo estabelecido de jogo de uma maneira muito reativa, por outro lado um jogo muito verticalizado que acabou ficando um pouco manjado pelos rivais. E os jogos contra Cuiabá, que o Botafogo perdeu em casa, contra Goiás e até mesmo contra o Vasco da Gama, quando as equipes se fechavam e não deixavam o Botafogo jogar, não havia repertório, não tinha outras alternativas. Então é um jogo muito bem definido, com 4 atrás, que no caso eram de Plácido, Adrielson, Cuesta e Marçal. No meio, Marlon Freitas, Tietê e Eduardo. E na frente o trio com Vitor Sá, Júnior Santos e Tiquinho, ou mesmo Luiz Henrique e Tiquinho e Júnior Santos. Mas não há uma variação tática, não há um jeito de jogar diferente. Por exemplo, tentar 3 zagueiros, algumas vezes tentar o Diego Costa vindo com o Tiquinho Soares. Já vi isso em alguns momentos, mas muito mais no momento de abafa, de pressão, onde o Botafogo precisava do resultado. Também não vi alguns laterais jogando por dentro. Enfim, o Botafogo, que encantou no primeiro turno e fez uma pontuação absurda, sobretudo no Nilton Santos, perdeu a criatividade de jogo. E aí, claro, passa muito também pelo treinador escolhido após a atabalhoada passagem do Bruno Lage. O técnico interino Lúcio Flávio não tem estofo para chegar e mudar em poucos períodos, em poucos tempos, o que o Botafogo estava fazendo. Aqui mesmo no canal eu comentava que, inclusive, ele deveria dar continuidade ao que deu certo, né, do Luiz Castro. Pegar a prancheta e fazer exatamente o que ele fez. E ele fez isso contra o Fluminense. Mas a partir do momento que você vê que as outras equipes começam a entender o seu jeito de jogar, começam a criar mecanismos para neutralizar os seus pontos fortes, ele deveria, nos treinamentos, criar alternativas. Mas não tem experiência no futebol como treinador, é um cara que foi escolhido muito mais pela história que ele tem no Botafogo do que propriamente pela competência, que claro, ele pode chegar a ter, e por isso o Botafogo perdeu os jogos como perdeu para o Palmeiras, Grêmio, enfim, tá todo mundo cansado de saber, né? A forma como o Botafogo vendeu essas derrotas fáceis, vencendo por 3-1, tomando viradas contra o Vasco sem ter nenhum ímpeto de jogo, assim como contra o Cuiabá, não jogando bem, e o empate também diante do Goiás, mas aí ainda era com Bruno Lage. Então a escolha do Thiago Nunes, para mim, só tem um ponto também que me preocupa, que é o fato dele não ser muito experiente, e nesse momento você precisa ter experiência.
Eu acredito que ele está sendo escolhido muito mais pelo que ele vai fazer em 2024, reformulando esse elenco do Botafogo, sendo o cara a fazer essas mudanças junto com o Mário André Mazzucco, que se permanecer é o diretor executivo, do que propriamente para tentar salvar o título. Mas é claro que o Botafogo ainda depende dele, vencendo esse jogo do Red Bull Bragantino. Inclusive, como eu comentei, estou gravando antes do jogo, e vencendo do Fortaleza, o Botafogo ainda é líder. Mas é claro, o lado emocional pesa muito. O Botafogo precisava de um técnico, na minha visão, um pouco mais cascudo, um pouco mais experiente, para pegar esses jogos finais e aí em 2024, a depender do que fosse, seja título ou vaga direta na Libertadores, aí contratava um técnico que fosse para tocar o projeto. Mas então o erro que ele não pode cometer, e você está esperando para saber, é não ter variações táticas. Esse período de treinos em Atibaia na data FIFA vai ser fundamental para o Thiago Nunes conhecer o elenco e desenvolver alternativas. O Botafogo não pode ficar com o jogo posicional, não pode ter apenas um estilo de jogo, não pode não ter alternativas quando os adversários se fecham no bloco baixo e não conseguem dar opções para o Botafogo atacar. Então o Botafogo não pode viver, nesse momento, no Campeonato Brasileiro, de maneira reativa. É uma missão difícil, é uma missão árdua, o futebol é jogado dentro de campo, não dá para o torcedor também não entender que ele vai mudar o time da noite para o dia, mas se o Botafogo quer ser campeão, o Thiago Nunes precisa ter alternativas e não pode cometer o erro de sentar em cima do esquema que deu certo com o Castro, mas que nessas últimas rodadas, para a tristeza do torcedor do Botafogo, desmoronou. Então quero saber de vocês aqui nos comentários, como eu perguntei antes, se você acha que a escolha pelo Thiago Nunes foi uma boa, se você teria escolhido outro treinador, então comente livremente aqui embaixo. Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o dedo no like, ativar o sininho também para não perder nenhum conteúdo. E como sempre eu falo, eu te convido a assistir o meu próximo vídeo.